Oi, meu nome é Suelen. Então, nesse vídeo aqui, a gente vai fazer um parêntese para eu contar para vocês um pouquinho a respeito do desafio financeiro que muitas mulheres, como eu, passam nesse momento de decisão. Muitas mulheres têm aí um convênio muito bom, pagam muito caro, talvez, por um convênio, e nesse momento que se encontra nessa fase da gravidez, nessa fase da vida, né, grávida, acaba por bater nesse... como pode ser a palavra? Nessa tecla. Não, nessa barreira. Acaba por encontrar uma barreira aí no meio do caminho para viver esse momento. Naquele tempo, quando eu descobri que estava grávida, eu já disse anteriormente, nós estávamos passando por uma pandemia, então o mundo estava parado, né? Meu marido não estava com um emprego fixo, ele estava fazendo prestação de alguns serviços e de venda também de produtos da empresa pelo qual a gente representa. Só que momento de pandemia, então algo muito incerto. Eu com o estúdio de Pilates, naquele momento, estúdio fechado. Então nós estávamos assim, os recursos estavam já estávamos sendo providos por Deus. Não que anteriormente não fôssemos, mas naquele momento, dependência total de Deus. E Deus não tinha deixado nos faltar nada até aqui. Então, eu chego nesse momento grávida, com um desejo enorme de passar por um parto humanizado, precisando de uma equipe de assistência que não se encontra pelo convênio, com essa condição financeira aí como barreira. Continuando aqui então, quero falar com vocês algo que para mim foi um fator assim, fundamental nesse processo de decisão. Foi quando, nesse tempo, né, que eu disse para vocês que eu faria aquilo que estava ao meu alcance, eu tive um momento com a Ana Paula Doula, onde foi assim, um marco nas nossas vidas, que a gente conversou muito, foi a respeito de prioridades. Então eu quero continuar relatando para a gente falar um pouquinho sobre prioridades e sobre dependência de Deus. Eu lembro que eu abri meu coração para Ana Paula naquele dia, né, da nossa conversa, e falei para ela mesmo daquilo que estava me trazendo angústia, porque naquele momento realmente eu não tinha condição nenhuma financeira de arcar com os custos de contratar uma equipe para fazer meu parto humanizado. E algo que a Ana Paula trouxe, assim, que foi uma mudança de chave, que a gente já sabe, muitas vezes, a gente escuta sobre isso, a gente lê sobre isso, né? Faz curso sobre isso, mas na hora que a gente precisar colocar em prática, a gente acaba por não entender realmente onde que entram as prioridades. E eu brinquei com ela naquele dia, que a nossa reunião foi numa quarta-feira, e na segunda-feira a gente tinha começado a fazer a reforma aqui em casa, para a gente poder liberar o cômodo para fazer o quarto do Lucas. E eu lembro que depois da nossa conversa, durante a nossa conversa, eu falei com ela, Ana, se a gente estivesse fazendo essa reunião um dia que fosse antes, eu não teria começado esta reforma. Eu teria deixado essa reforma para depois, e eu teria usado esse recurso para fazer um investimento naquilo que para mim naquele momento era tão importante, que era o recurso para a contratação da equipe. E então, o que eu percebi, assim, naquele momento eu entendi que meu filho precisava de um quarto, mas depois refletindo com ela, eu entendi, meu filho talvez não precisava de um quarto, ele precisava, o que ele precisava ele já tinha, precisava de um pai e de uma mãe para poder cuidar dele, né? E isso ele já tinha. Espaço talvez a gente teria para colocar ele
junto com os irmãos. Mas a nossa necessidade é que ele precisava de um quarto. Outra coisa, às vezes a gente se preocupa muito e isso hoje eu vejo que é algo nosso, de nós como pais e mães. Então às vezes a gente se preocupa muito com a questão de um enxoval, por exemplo. Então, para mim hoje é importantíssimo que meu filho tenha o enxoval mais caro, que eu vou comprar tudo lá no exterior, porque as coisas são melhores e eu invisto um dinheiro muito alto no enxoval, no melhor carrinho, no melhor bebê conforto, no melhor berço, no melhor quarto, como se aquilo fosse uma necessidade do bebê, enquanto isso é uma necessidade nossa, de pais, né? E tudo isso eu fui percebendo com o passar dos dias, de que realmente muitas das coisas a gente acaba colocando como prioridade, mas é uma necessidade nossa, não é a necessidade do nosso filho. O que o nosso filho precisa é de amor, de carinho, de afeto, precisa de um pai, de uma mãe que estão ali junto com ele, né? Ele precisa de talvez de um nascimento que fará diferença na vida dele, ao longo dos dias dele. E aí, estudando muito sobre o nascimento, eu pude perceber muitas coisas que influenciam na vida do bebê, na vida da pessoa dali para frente após o nascimento. As questões emocionais, as questões espirituais, as questões físicas também. Então, tudo isso a gente deixa de lado, né? A gente coloca outras prioridades à frente porque a gente não entende o quanto isso é importante e a gente deixa a necessidade nossa ser uma prioridade e talvez isso não seja tão importante assim. E outro fator é sobre a dependência de Deus. Como eu disse, estávamos vivendo dias difíceis, né, em relação à pandemia, em relação a trabalho, em relação a recursos. Mas eu vi o amparo e o cuidado de Deus em todos os momentos, em todos os detalhes. A mão de Deus esteve cuidando e nos suprindo em todos os pequenos detalhes. E pude viver, né, esse milagre de Deus na dependência. E quando eu falei com Deus, teve um momento aqui em casa que eu estava muito angustiada, eu tive 2 episódios de uma crise de ansiedade muito grande por conta disso, onde eu chorava, vinha um choro assim de dentro da alma, que me doía muito pensar em quanto eu desejava algo naquele momento e eu via que talvez não era uma real possibilidade para acontecer. Mas da mesma forma que eu falei que eu faria tudo que estivesse ao meu alcance, e aí foi quando eu comecei a conversar com as pessoas que poderiam talvez me ajudar no caminho, eu falei com Deus também. Eu disse para Deus, a sua palavra diz que o Senhor sonda o nosso coração e o Senhor nos conhece, e o Senhor sabe dos desejos que existem no nosso coração, e o Senhor sabe aquilo que hoje tem no meu coração. Eu não quero que seja algo tão forte assim do meu coração a ponto de eu estar cega e não enxergar outro caminho. Mas eu quero dizer para o Senhor que eu confio que o Senhor é um Deus que realiza sonhos e que o Senhor sonda o nosso coração. E que o Senhor sabe que isso talvez para mim hoje seja um sonho muito grande, assim. E eu quero confiar de que o Senhor está ouvindo a minha oração e de que o Senhor é capaz de realizar esse desejo do meu coração. A palavra diz, deleita-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. E eu quero colocar como verdade isso sobre a minha vida e acreditar que o Senhor está aí para satisfazer esse desejo do meu coração. Mas que também, se não for algo que está alinhado com a tua vontade, eu aceito para mim. Mas não quero abrir mão desse sonho, crendo que o Senhor é capaz de realizá-lo. E foi quando eu entreguei para Deus esse sonho e falei com Ele também. Falei, eu sei que existe algo que é da minha parte, que eu preciso de fazer. E eu não quero simplesmente entregar isso
esse sonho para o Senhor e ficar inativa e não fazer aquilo que cabe a mim. Eu estarei dando os meus passos de fé, fazendo aquilo que me cabe, e aquilo que for a parte do Senhor, eu creio que o Senhor fará. Mas eu não posso chegar no final dos 9 meses, olhar para trás e dizer, eu não consegui o que eu queria porque eu não fiz aquilo que era da minha parte de fazer. Então foi assim que eu comecei a desfrutar do cuidado, do zelo e dos detalhes de Deus, do sobrenatural de Deus em cada momento, em cada detalhe, até aqui. Não me faltou nada. Eu tenho sido suprida todas as minhas necessidades, sejam elas emocionais, sejam elas espirituais e todas as minhas necessidades físicas também, em relação àquilo que eu precisava, né? Que eu achava que eu precisava pro Lucas, e nós fomos supridos em tudo.